Uma boa tarde a todos vocês, sintonizados aqui na nossa programação. Estamos direto no estúdio da Rádio 7 FM. Hoje, num bate-papo muito bacana, está do meu lado aqui o pastor Francisley Messias, é o nosso entrevistado de hoje. Desde já, agradecer vocês que nos acompanham através das redes sociais, através do nosso Instagram, do nosso Facebook e também do nosso canal no YouTube. Deixa eu apresentar aqui o pastor Francisley para todos vocês aqui da Rádio 7 FM e do canal Papo com Atitude. O nosso entrevistado de hoje, nessa tarde, o pastor Francisley. Ele é pastor, teólogo, filósofo, terapeuta, psicanalista, policial militar, mentor de masculinidade alfa e presidente do Conselho de Pastores daqui de Sete Lagoas. É o nosso entrevistado de hoje. Pastor Francisley, uma boa tarde. Primeiramente, obrigado pelo atender o nosso convite, por estar aqui prestigiando a nossa rádio, prestigiando o nosso canal aqui nas redes sociais. Seja bem-vindo, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, muito obrigado. Obrigado a todos aí mais uma vez, né, que estão nos vendo, nos assistindo. Espero que esse bate-papo seja bom, produtivo, né? Que alimente a expectativa do pessoal. Maravilha. Vamos começar um pouquinho falando da trajetória do senhor, né, pastor? Sim. Eu vi aqui tem uma lista, né? Não coube aqui tantas atividades que o senhor realizou na sua longa carreira, né, de vida, de estrada aí. Vamos falar um pouco do senhor como militar, quantos anos, como é que iniciou, as atividades, foi aqui em Sete Lagoas, fora, fala um pouco dessa atividade militar que você exerceu aí há longos anos. Eu entrei na Polícia Militar muito novo, né? Aos 18 anos eu fiz o concurso público, passei e já ingressei na carreira. Durante isso iniciamos uma trajetória profissional, trabalhei, a maior parte da minha vida profissional foi aqui em Sete Lagoas, mas também trabalhei também em Matozinhos, trabalhei também em Aricanduva e Capelinha. E assim, festas nas cidades em volta de Sete Lagoas, a gente foi quase que todas as cidades, eu conheço todas. Então a gente trabalhei por 30 anos na Polícia Militar, já vou completar 7, já aposentado. E assim, graças a Deus tem sido muito bom, foi muito bom e eu me orgulho de ter ingressado nessa carreira. Maravilha. Realmente, né, tem uma longa estrada militar aí, né, pastor? Sim. Prestando serviço à comunidade, não só de Sete Lagoas, mas de Minas Gerais inteiro, né, com as suas prestações de serviço. Exatamente. Juntamente com a 19ª e 25º, né? Batalhão, isso, exatamente. Maravilha. Ô pastor, como é que nasceu assim a sua caminhada de fé? Vamos falar um pouco sobre essa caminhada. Hoje nós sabemos que o senhor é presidente do COMPA, do Conselhos de Pastores aqui de Sete Lagoas. Me fala como é que isso surgiu, como é que foi o seu encontro com Deus. Fala um pouquinho dessa caminhada de fé do senhor. Então, as minhas histórias elas são longas, né? Então, a minha caminhada de fé começou aos 9 anos de idade, né? Quando eu conheci a Cristo através dos meus pais que me levaram. E de lá para cá, a gente não se afastou dos caminhos do Senhor, né? Então, eu aprendi o Evangelho, a genuína palavra, passamos por várias etapas na vida que a gente entende sobre igrejas, né? E a gente vai aprendendo cada vez mais uns com os outros. Tive inspiração de vários líderes, vários homens de Deus, e assim, a fé da gente vai sendo acrescentada. Então, dos 9 anos, desde os 9 anos de idade, quando eu me encontrei com Jesus, e vou fazer em outubro 51 anos, né? De idade, tá? De idade eu faço 51 anos em outubro. Então imagina, de 9 anos para cá, né? O senhor nasceu praticamente num berço evangélico, né, pastor? Quase que isso, né? Quase que isso. E as suas origens começou em qual o primeiro ministério, né, da sua família, dos seus pais? Eu lembro que quando eu fui, o meu primeiro ministério, quando eu ainda era criança, era a 4ª Igreja Batista, ali no Nova Cidade, na Rua Maringá. Sim. Então, meus primeiros passos na fé se iniciaram naquela igreja, na 4ª Igreja Batista. Sim. E, assim,
Depois de lá a gente foi para a Batista Central, da Central Deus é Fiel, e hoje eu sou pastor da Igreja Batista Shalom. Sim, sim. E quantos anos que está o Ministério Batista Shalom? Shalom vai fazer 14 anos. 14 anos, sim. Oh, que bênção, né, pastor? Isso, graças a Deus. Muito bom. Amém. O pastor, a gente sabe que na vida, né, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, é chamado. Né? Sim. A gente vai pelo chamado. Né? Isso aconteceu com o senhor aos 9 anos de idade, né? Quando o senhor teve esse encontro com Jesus. E daí para frente, várias atividades voltadas para o cristianismo, voltado para a obra de Deus. E esse trabalho já começou desde pequeno, né? Eu tenho certeza que o senhor, né, ainda jovem, trabalhos missionários, depois cooperador e até chegar nessa área que o senhor exerce hoje, que é o pastorado. Sim. Fala um pouquinho aí como é que foi essa caminhada aí. Quando você é criança, né, quando eu comecei aos 9 anos de idade, você não tem muita noção, você é conduzido. Sim. Eu falo que a criança ela é conduzida. E assim eu fui diferente, tá? Então eu fui conduzido os primeiros passos na fé. Aos 14 anos eu me batizei, né, na Igreja Batista Centenário. Então meu batismo foi lá. E de lá então a gente foi seguindo. Logo mais tarde participei de várias áreas na juventude, na adolescência, né, programações, retiros. Mas assim, a minha alavancada ministerial, ela começou já na vida adulta, né, que eu fui separado ao diaconato, então eu aprendi sobre o que é ser um diácono, como servir na igreja. Depois eu fui consagrado ao presbitério, né? Então aí foi um chamado ministério, né, ministerial, e comecei a aprofundar mais ainda. Nesse inteirinho eu fui aprendendo com grandes homens de Deus, e enfim, até o chamado pastoral, a qual eu sou pastor há 18 anos, 18, 19 anos, me falha a memória agora. Então 18 a 19 anos eu já sou pastor, né? Fui estudando, fiz teologia, depois de fazer o médio em teologia eu fiz o bacharel em teologia, assim, sou apaixonado com o Evangelho, com Cristo, e desse caminho a gente só não larga, né? Então a gente vai... Só aprofunda. Então assim, eu tenho uma trajetória longa também disso aqui, então, várias experiências como diácono, como presbítero, e muito mais ainda como pastor, né? Enfim, mas tudo é para a honra e glória do Senhor Jesus. Verdade, pastor, verdade. Pastor, a gente sabe que o pastoreio é a arte de lidar com o ser humano, né? Tá uma função, né? Não vou falar profissão, uma função, um chamado, que é o pastoreio, é justamente lidar com o público. E geralmente pessoas que, né, estão passando por luta, por dificuldade, seja ela emocional, seja ela psicológica, seja ela espiritual, né, seja ela também financeira, envolve todas as áreas sociais, não é isso? Sim. E a gente sabe como assim é árduo, né, o trabalho de um pastor, aquele pastor que sai ali, né, arregaça as mãos, vai para o regaço, né, cuidar das almas. E me fala aí sobre essa caminhada de pastor, né, que o senhor exerce, tem mais de 18 anos que o senhor atua nessa área. Fala entre situações que o senhor já viveu, já vivenciou, e vejo que aqui que o senhor foi se aprofundando, se especificando em outras áreas para justamente dar esse suporte. Eu vejo que hoje o senhor atua também na área de terapia, não é isso? Porque é uma área que envolve não só o espiritual, mas também o emocional, não é isso? Fala um pouco sobre essa atividade do senhor. Tudo começou quando eu iniciei fazendo o bacharel em teologia. Eu sempre fui muito de estudar a Bíblia e aprofundar na matéria teológica mesmo. E assim, vou aprofundando cada vez mais e até hoje. Mas eu me deparei numa situação de que o ser humano, ele é complexo, ele é muito complexo. Porque na história da humanidade, o ser humano, ele tem esse lado espiritual, sim, sempre teve, mesmo que inconsciente, mesmo aquele que ainda não sabe, mas ele tem um lado dele que clama, que busca e anseia por Deus. Ele só não sabe disso, mas tem. Mas eu me deparei com algumas questões humanas, tá?
Não que a Bíblia seja insuficiente, de maneira nenhuma, ela é infalível, né? Mas a palavra do Senhor ela é inerrante. Mas eu percebi que nessa época tinha algumas coisas que ainda eu precisava aprender. Parecia que algo estava me puxando para aprender algo mais além da teologia, do espiritual. Foi onde é que eu comecei a entrar para a área de filosofia. Aí me formei em filosofia. Então eu sou filósofo e aí eu comecei a pensar. Porque a filosofia ela te faz pensar mais ainda. E pensar sobre o quê? Pensar sobre tudo. Pensar sobre as complexidades do homem. Sobre a sociedade de um sobre todo. A sociedade, sobre o transcendente, que é Deus. Ou seja, eu já tinha essa base na teologia, né, essa ideia. E a filosofia para mim foi um aspecto muito bom. Depois disso eu entrei para uma área que é a psicanálise, que você vai estudar não só as emoções, mas também a mente, o comportamento, tá? As emoções. A partir de então, eu concluo aqui uma parte dessa entrevista dizendo que o ser humano ele é dotado de 4 corpos em um. Sim. Ele é espírito, ele é mente, porque nós temos uma mente, ele é alma ou emoções e ele é físico. Sim. Então, quando nós falamos que, e eu me baseio na Bíblia sobre essas 4 teses, porque quando fala de espírito, então a palavra do Senhor diz que aquele que é espiritual discerne das coisas espirituais e das coisas carnais. Sim. Então nós somos espirituais. Mente, nós vamos ver o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12 dizendo o seguinte: renovai-vos, não concordeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Interessante que o apóstolo Paulo não fala para transformar ou renovar pelo Espírito, mas é pela mente. Isso me aguça muito a curiosidade. Por que ele disse isso? Onde está o domínio de todo ser humano é a mente. Exatamente. A palavra do Senhor fala também que enganoso é o coração do homem, fala de emoções, né? Sobre emoções ainda, fala sobre não entristeçais o Espírito Santo. Tristeza é uma emoção. E aí a Bíblia fala, não entristeçais o Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo tem emoções. Sim. E fala sobre o físico. E o físico, quando você vai para o livro de Gênesis, para que haja uma vida, a primeira pré-condição de existência que Deus cria o homem é através do físico, que ele... Precisou de um elemento. Do pó da terra ele forma o homem, ou seja, a matéria, o físico. Então eu falo que nós somos espírito, mente, emoções e físico. E essas 4 áreas, então, eu atuo e falo sobre elas. Você trabalha dentro desse aspecto. Sim. Bacana. Então vamos aproveitar, vamos aprofundar um pouco sobre isso que o senhor está trazendo aqui, porque é importante que o nosso público, o pessoal já está ali manifestando ali, né, interagindo conosco. Obrigado vocês que estão nos acompanhando pelas redes sociais e os milhares e milhões que estão nos acompanhando ao vivo aí no nosso podcast da Rádio 7FM. Realmente são informações importantíssimas que o senhor está trazendo aqui para o nosso público, para que é importante para a gente tratar de algo, a gente precisa detectar, diagnosticar a raiz do problema. Exatamente. Né? E a gente vê que há questões que são espirituais, mas há questões que são psicológicas, emocionais, físicas. Sim. Sim, exatamente. São questões separadas. Sim, são questões separadas. E nisso o senhor foi aprofundando. Então o senhor se tornou teólogo para conhecer, né, a sociedade de um todo, né, por meio da palavra de Deus, né? A palavra de Deus é o princípio, né? Sim. A teologia para conhecer a sociedade, os comportamentos sociais, não é isso? Aí vem a filosofia, né, trazendo a mente humana, o comportamento, o pensar. E a psicanálise, aí sim, dentro da psique, da mente. Então você pega ali a teologia, a filosofia e a psicanálise. Então você trata do ser humano, você vê como Deus olha para o homem, como Deus percebe o homem, e você olha essa complexidade hoje que é a nossa humanidade. Sim, sim. Complexo. Tem pessoas que falam assim, é fácil ou é difícil? Eu falo assim, não é fácil nem é difícil. O ser humano não é fácil nem é difícil. Por quê?
Quando é fácil, ele não faz porque é fácil. Quando ela é difícil, ele não faz porque é difícil. Então ele não muda. Ou ele não muda porque é fácil, ou ele não muda porque é difícil. Então se o homem não é fácil nem é difícil, o que ele é? Ele é complexo. O ser humano é complexo. Sem exceção. Sem exceção. Todos nós. Gente, nós estamos num bate-papo muito bacana aqui com o pastor Francis Ley Messias, o nosso entrevistado, e ele está trazendo, né, pontos importantes aqui para a gente poder não só conhecer o homem em si espiritual, mas o homem emocional, o homem mental, físico. E, pastor, então dentro desse trabalho que o senhor exerce, o senhor dá essas consultorias no seu escritório, tem um local específico, o senhor atende os seus clientes? Vamos aproveitar, o senhor já deixa aí o contato para o pessoal, claro. Né, pessoal que precisa de um acompanhamento, porque isso requer um processo. Um acompanhamento. Exatamente. Então, vamos aproveitar e deixar o contato do senhor aí, para o pessoal que quiser. O meu telefone é o 31 97133 1405. Repetindo. 31 97133 1405. Então eu trabalho dentro da área da terapia com as pessoas que me procuram, com casais, com famílias, com homens, mulheres. Então assim, a gente vai trabalhando dessa área. Você atende criança? Não, até que criança eu posso dar umas orientações aos pais. Mas a minha área é mais do público adolescente para adulto, tá? Criança não. Então, você tem um público já específico, o senhor já foca nele, né? Casamentos, famílias, tá? Então o que acontece? É interessante a gente entender. Então tem muitos casais que me procuram, tem muitos homens. O homem tem uma dificuldade de se abrir, há um tabu quando se fala terapia, ele se fecha. Então para homem eu uso o termo mentoria. Porque o homem, até a palavra tem que mudar. Muda a palavra. Então para o homem é mentoria. Então o homem, quando ele me procura para fazer um processo de mentoria no site terapêutico, sim, muitos estão melhorando e mudando de vida, tá? Por quê? Porque começam a entender quem ele é. A pior coisa que você tem na vida é a pessoa não saber quem ela é. Faça uma pergunta para a pessoa: quem você é? Ela vai falar do carro que comprou, dos filhos que tem, do casamento, ela vai falar da casa. Não, isso é de posse, isso é o ter. É auto se conhecer. Quem é a pessoa. Então são habilidades, características, né, dons, talentos que a pessoa tem, que isso vai formando ela toda. Então quando você me pergunta quem eu sou e passou uma lista ali, eu te dei uma lista de informações sobre aquilo que é a minha vida. Sim. Isso tudo me molda. É a sua biografia. É a minha biografia. Isso tudo me molda. Então, eu tenho lidado com casais, vários e vários casais, maridos, esposas, homens, mulheres, famílias. E assim, são problemas complexos. Nem é fácil, nem é difícil, é complexos. E aí você precisa trabalhar, né, com cada um de acordo com a realidade de vida de cada um. Sim. E dentro desse trabalho, pastor Francis Ley, que você exerce, que volta para a teologia, a filosofia, a terapia, a psicanálise, né? O seu público maior é mais família, ou é mais masculino, ou é mais o público feminino, ou é mesclado? Tem sido mesclado, mas o meu público maior é casal, famílias, masculino também. Mas tem sido mesclado nessa área, tá? Sim, então tenho atendido bastante nesse ambiente, nesse aspecto aí, tá? Sim. É que eu vi aqui que o senhor também trabalha comentando mentoria masculina. Sim. E tem cujo nome aqui, Alfa, sim, né? Isso é um projeto que o senhor implantou, de atividade. Exatamente. Quando eu olho para o homem hoje, esse homem que é um pouco recebeado, né, meio desconfiado, eu criei a mentoria de masculinidade alfa. São 8 encontros semanais, tá? Bem rapidinho, 2 meses só. E aí nisso nós vamos mostrar para o homem ele se autodescobrir quem ele é. Então a mentoria, nós já vamos para a 5ª turma e tem sido muito bom, né? Pegando o homem desde a fase infantil
até a fase adulta, para ele descobrir quem ele é, trazendo alguns aspectos da masculinidade que hoje vai se perdendo na sociedade. Né? Então eu venho trabalhando isso com eles, essa forma, até a forma do homem, sabia que a forma do homem servir a Deus não pode ser a mesma da mulher como serve a Deus? Então muito problema... Explica um pouco sobre então, isso. muito problema dentro das igrejas hoje acontece é que o homem, o marido, está servindo a Deus como uma mulher dele. A gente está vivendo um tempo, pastor Francisco, não sei se... eu falo o senhor, mas se o senhor concorda comigo, é a inversão de valores. Isso aí tem sido um pilar que tem trazido esse desencontro masculino. Os homens se perderam justamente por conta que os papéis estão também coisas nesse papéis sentido. investidos, né? Papéis investidos, ideologias, enfim, um monte de situações, né? Um monte de situações. Mas usando todo esse conhecimento da filosofia, da psicanálise, da teologia, né, que eu tenho, então o que acontece? Aí eu trago e aplico isso tudo para a palavra. Um dos grandes erros, eu acho que todo pastor, já fico a dica, se tiver algum pastor aqui nos assistindo, me chama lá que eu vou explicar e vamos levar a mentoria e falar isso para os homens lá. E é só ligar aí no 7133 1405. Sim, vamos repetir para o pessoal aí, tá captando, anotando. Gente, anota aí, importantíssimo aí, ó. Qual que é o contato, pastor? 7133-1405, 319-7133-1405. Olha só, vou aplicar a filosofia, a psicanálise e a teologia. Como que o homem serve a Deus? Vamos pegar primeiro a mulher. Como que a mulher serve a Deus? Então você imagine uma pirâmide, e toda pirâmide tem 3 pontas. Sim. Então a primeira ponta que fica lá em cima, a mulher serve a Deus por amor. Então a mulher se relaciona com Deus por amor. Tá? Na base da pirâmide, de uma das pontas, ela vai servir a Deus pela beleza. Eu vejo muito isso nos encontros de mulheres nas igrejas, né? Falou que é um encontro, uma reunião de mulheres, tem balão, tem flor, tem um monte de coisa. Ela se arruma, tem paletas de cores dos vestidos e detalhes. Isso é a forma da mulher servir a Deus. Não pode tirar isso. Se tirar isso daí, está tirando o jeito, A essência feminina de adorar o Criador. É pela beleza. Então, o amor, pela beleza e pela sensibilidade. Elas adornam, né, o ambiente. Sim, e são sensíveis, né? Então a mulher tem a sensibilidade de saber, olha, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa, isso vai dar certo. Então ela tem sensibilidade. Então a mulher serve a Deus nesse triângulo, nesse tripé, por amor, beleza e sensibilidade. Qual que é o problema? É que o homem quer servir a Deus na mesma frequência do feminino. Por amor, beleza e sensibilidade. E não dá certo. E isso tem acontecido, né, nos tempos atuais. Ah, né? não. Agora tem acontecido... a concepção que tem se ensinado aos homens é isso. Sim, sim. Aí o que eu venho trazendo? Gente, é muito importante o que o pastor Francisco está pontuando aqui. É importante desde a época, né? Desde a época lá atrás dos antigos sacerdotes, tinha um padrão, né? Aonde o homem se chegava a Deus, né, pastor? Tem um jeito. O jeito, uma postura, né? É diferente. É diferente, né? E hoje, dentro das igrejas, eles não estão conseguindo assimilar, né, essa forma de se chegar a Deus como o papel alfa, o papel homem diante Ser do Senhor. homem. Agora, olha o que acontece. A mulher, amor, beleza e sensibilidade. E o homem? O homem quer ir na frequência do feminino. Amor, beleza e sensibilidade. Não vai dar certo. Não dá certo. Aí você vê muitos... Eu falo bem direto, né? Então me desculpem aí, não leve pro lado pessoal. É matuda, isso. Não. Então você vê muito crente, homem, bola murcha dentro da igreja. Porque está servindo a Deus na frequência da mulher. Sim. Agora vem a pergunta que não quer calar. Como que o homem deve servir a Deus? O mesmo triângulo, o mesmo 3 pontas, o homem serve a Deus por honra. O que é honra? Honra é a busca pela verdade. Forte, pastor. O homem que não serve a Deus por honra, tremendo. o homem que não serve a Deus por honra, que é a busca pela verdade, ele é um mentiroso. E quantos homens são mentirosos? Eita Deus. Não falam a verdade. Jeová, fala Deus. Eu estou aplicando a filosofia,
a psicanálise e a teologia aqui, tá? Sim, sim. Quantos homens não são verdadeiros, são mentirosos? Então ele não honra, ele não serve a Deus. Sim. Já quebrou o primeiro pilar lá em cima. O primeiro pilar. Calma que vai estreitar mais ainda, tá? Vai estreitar mais ainda. Então o que acontece? Na base de baixo da pirâmide, o homem serve a Deus por honra. Na parte de cima, o homem serve a Deus por honra, a mulher serve a Deus por amor. Amor. Então nós vemos amor diferente de honra. Sim. Na parte de baixo, a mulher serve a Deus pela beleza e o homem pela disciplina. Bacana. Nossa. Quantos homens empenham a palavra, pastor, pode deixar que eu vou na igreja, e o camarada não aparece? Responsabilidade zero. Não tem disciplina. Comprometimento zero. Zero, não tem responsabilidade, não quer se comprometer, não tem disciplina. Não tem disciplina de ler a Bíblia, de fazer um devocional, de chamar a sua família pelo menos uma vez por semana para fazer uma oração dentro de casa, Sim, sim. que é o culto doméstico. Sim. Não tem disciplina. Sim. Então aqui, o homem serve a Deus por honra, disciplina e o terceiro, coragem. Precisa de coragem. Estreitou. Coragem. Coragem. Então, Tem que ser firme. é coragem, porque Sim. servir a Deus não é para qualquer um. Você tem que ter coragem de enfrentar. As adversidades a todo tempo não servem. Todo tempo. E se você for um cara frouxo, você, em vez de avançar, você recua. Exatamente. Então eu trouxe aqui uma perspectiva de como que a mulher serve a Deus. A mulher serve a Deus por amor, beleza e sensibilidade. O homem por honra, disciplina e coragem. Se a gente entender isso daí, Pilares. esses três pilares aqui, você vai muito bem na fé. Tanto a mulher vai bem como o marido vai bem. Você começa já a alinhar a sua vida com Deus. Tanto o sexo feminino como o sexo masculino. Exatamente. Tem uma passagem na Bíblia, salvo me engano, o livro de Coríntios, que fala o seguinte, que a mulher, que o homem ame a mulher como Cristo amou a igreja. Né? E que a mulher, ela obedeça, né? Ou seja, submissa ao seu esposo. Né? Você pode ver que o próprio apóstolo Paulo, ali, inspirado pelo Espírito Santo, ordena o homem a amar a mulher como Cristo ama a igreja e a mulher honrar o marido. Respeitar, honrar. É justamente esse pilar que o senhor trouxe aí. Sim, eu vou mais além. Trazendo o texto que você trouxe, eu posso ir mais além. Porque por que a mulher serve a Deus por amor e o homem não pode servir a Deus por amor? Porque o homem não ama a Deus? Não, não é isso. O homem ama a Deus. Só que o que acontece? A mulher, o amor na menina, desde quando é criança, é natural. Agora o homem não sabe o que é amor, ele precisa ser ensinado. Tanto que a primeira verdade que fala que o homem precisa ser ensinado a amar é o próprio texto que você citou. Ame a sua mulher. Por que não fala para a mulher ame o seu marido? Porque para ela não precisa, ela sabe o que é amor. É a essência dela. O emocional dela já flui. Né? A essência dela. Agora o homem não, o homem precisa ser ensinado sobre amor. Entende? Agora, por outro lado também, nós vamos falar sobre a submissão, e aí é um aspecto assim que a gente vai aprofundando, mas a submissão, quando fala da mulher respeitar o marido, o homem naturalmente sabe o que é respeito. A mulher já não sabe o que é respeito, então ela precisa ser ensinada sobre o respeito. Então na Bíblia ela norteia o que tem naturalmente e o que falta no outro que precisa ser ensinado. Um completa o outro, que falta nenhum. Você entende? Tremendo. O que falta nenhum, agora, o outro tem. Esse assunto sobre submissão é um assunto tão ainda polêmico, que não precisava ser polêmico. Não precisava. Porque as mulheres, quando falam esse texto de submissão, as mulheres ficam com o cabelo arrepiado, né? Porque acha que é andar debaixo do sapato do homem, seu capacho. Vamos lá. A Bíblia diz o seguinte, que Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. Sim. Então o que acontece? Nós temos um parâmetro de hierarquia. Então Cristo cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. A submissão entra onde? É muito fácil uma mulher ser submissa a um homem que é submisso a Cristo. Sim. Porque o exemplo de submissão para a mulher, quem dá é o homem. Como? Sendo submisso a Cristo. Sim.
Então, um homem que é submisso a Cristo, naturalmente, ele nunca vai cobrar da mulher ser submissa a ele, porque ele é o exemplo de submissão. Agora, quando o homem fala com a mulher, crente, os dois são crentes, quando numa discussão de casal crente, o homem fala, você tem que ser submissa a mim, ele está cobrando da mulher submissão, ele está colocando uma corda no seu pescoço. Porque um homem que é submisso a Cristo não precisa cobrar da mulher ser submissa a ele, porque ele já é o exemplo, ele é o padrão de submissão a Cristo. Interessante que essa palavra submissão, se a gente olhar bem, né, a origem dela, é submissão. Está na mesma missão. Isso, na mesma missão. Aí eu volto para a psicanálise. Ambos estão na mesma missão. Então, aí eu pego a Bíblia e vou na psicanálise. Você, homem, conhece a sua missão? Eis a pergunta. Se o homem não sabe a missão dele, como é que essa mulher vai seguir? Aonde ela vai dirigir? Que caminho Onde é que ela vai? Se ele não fala para ela, olha, amor, essa é a minha missão. O projeto é esse, o caminho é esse, o viés é esse. Se não tem esse diálogo, se ele não sabe, se ele não tem a convicção da sua missão e tem um diálogo com sua esposa, como que ele vai cobrar a submissão? Ela vai falar assim, nós vamos para onde? É para fazer o quê? Ela mesmo não sabe nem o que ele quer. Nossa, aí vem uns conflitos. A guerra. Tá entendendo? Verdade. É muito assunto. É muito assunto. Ô, gente, nós estamos num bate-papo muito bacana hoje, nessa tarde, né? Agora até quase beirando umas 18h30. Quantas horas, mano? São 15 para 7 já. 15 para 7. Já está praticamente à noite, né, pastor? E nós estamos num bate-papo muito bacana. Eu estou entrevistando aqui o pastor Francisley. Ele é presidente do COMPAS, Conselho de Pastores aqui de Sete Lagoas. Ele é formado em teologia, filosofia, é terapeuta, psicanalista. Ele é policial militar, reformado, também teve uma experiência na prática, né? Quantos conflitos, né? Nossa, dia a dia. Teve que apartar no dia a dia aí. Sim. Isso também trouxe uma bagagem de experiência, de convívio com pessoas, né, pastor? Todos esses títulos aí contribuiu para se formar hoje. Isso é a minha história. Então são várias experiências, né? Então hoje as pessoas falam assim, qual terapeuta eu procuro? Eu vou dar uma dica, né? Olha se esse terapeuta tem experiência de vida. Porque não basta só o conhecimento acadêmico. Eita. Não basta só o conhecimento acadêmico. A experiência de vida que ele tem conta muito. O senhor chegou num ponto que eu amo. Você quer conhecer o sujeito, se ele tem autonomia de causa para poder falar, olha aquilo que ele viveu, aquilo que ele passou. Os antigos, né, os nossos pais, nossos avós, eram homens que não tinham estudo, né, pastor? Mas tinham uma experiência muito grande, justamente pelo convívio. O próprio Jesus chamou os discípulos, anda comigo, você vai ter experiência na prática, para depois, quando você for falar do meu nome, você vai viver. Né? Sim. O senhor foi mais além, né? O senhor, além da experiência que o senhor teve em várias áreas, o senhor ainda aprofundou nos estudos para dar mais base, né, daquilo que o senhor exerce hoje, que são essas atividades, atendendo famílias, atendendo homens, casais, mulheres. Né? É isso aí. Pastor, e essa questão de terapia, vamos falar como é que funciona as sessões, tem dinâmica, e quando fala em terapia, é só diálogo ou tem algumas atividades que precisam ser realizadas, coisa nesse sentido? Importante a gente... Depende de cada situação, de cada pessoa. Então, cada pessoa não tem uma receita de bolo, de dizer assim, esse bolo aqui todo mundo vai comer dele, todo mundo vai experimentar cada dele. caso é cada caso. Cada caso é um caso separado, cada pessoa é um indivíduo em separado. Então, assim, você precisa analisar a história. Às vezes eu atendo casal que eu preciso analisar a história dela toda e a história dele. Às vezes o assunto ele vem de casamento, mas tem muitas crises do casamento que não tem nada a ver com o casamento. As pessoas têm crises do casamento, discutem, brigam dentro do casamento, mas muitas das vezes a raiz do problema está na infância. Trauma do passado. E quer colocar esse fardo nas costas do outro. Entendi. Aí a gente precisa investigar, a gente precisa descobrir tudo isso. Então, ou seja, não é uma pílula, um remedinho que você toma e a dor passa. É um processo de conhecimento onde
a gente vai descobrir onde que estão os gatilhos que estão fazendo com que a pessoa se comporte daquela maneira. Ah, sim, gatilhos, você falou Sim. uma palavra muito importante. Então tem gatilhos que ativa essa natureza, às Sim. vezes fora da normalidade de algumas pessoas. Sim. Então, por exemplo, tem pessoas que estão vão no nutricionista para emagrecer, estão estão fazendo dieta para emagrecer e não emagrecem. Vão para uma academia e não emagrecem. Por que que não emagrece? Porque não tem a ver com a situação fisiológica. Muitas das vezes, claro que tem a ver, porque está no corpo, mas muito mais no emocional. Muito mais no emocional. Então, assim, tem pessoas que emagrecem curando o emocional. Sim. Então, assim, eu trato isso, muitas das vezes a pessoa vai para lá e está preocupada com o peso, né? Aí você percebe que tem uma situação que é emocional. Então você precisa lidar com aquilo. Interessante. Então você tem que conhecer a história da vida da pessoa. Pastor Francisco, uma pergunta que eu quero fazer para o senhor, igual o senhor atua aí como psicanalista, terapeuta, há momentos que, dependendo da situação, dependendo da gravidade do senhor, fazendo esse aprofundamento né, num paciente, há momentos que o senhor precisa encaminhar ele para outros profissionais da área, sei lá, um psicólogo, ou um psiquiatra. Com certeza. Há momentos que é necessário medicação também. Medicação eu não passo porque eu não sou médico, né? Sim, então sim. eu não passo. Mas à medida que a gente vai fazendo a terapia, eu percebo algumas coisas que a pessoa precisa procurar um outro profissional. Sim. Seja um médico, seja um psiquiatra, enfim, depende de cada caso. Teve uma situação, eu vou compartilhar com você aqui sem falar o nome. Sim, sim. Teve uma situação que um homem me procurou e a gente começou o processo terapêutico com as dores, com as circunstâncias, e ele me alegou muito de esquecimento, e ele é motorista, é profissional, e aí alegou muito esquecimento. Então toda vez que ele ia na sessão, ele me alegava de esquecimento, e alguns episódios até dentro da casa dele. Eu falei para ele assim, olha, posso te ser aberto e franco? Procura um neurologista. Sim. Ele me ouviu, procurou o neurologista, fez os exames que o médico passou e descobriu que ele estava começando a ter uma neurose, um problema no cérebro. Sim, sim. Mas esse diálogo que o senhor teve com ele, esse aprofundamento nas terapias, o senhor conseguiu perceber. Exato. Teve outro caso também que a pessoa estava reclamando de ansiedade por doce, aquela coisa toda. Eu mandei ele no médico, o médico passou um monte de exames para ele descobriu que ele estava diabético. Nem sabia que ele estava diabético. Sim, descobriu que estava diabético. Isso tudo na terapia. Sim, sim. Então você vê, a gente vai tendo aquela percepção sobre o comportamento humano através do conhecimento que a gente tem, né? De suplementação, desparasitação. Então você vai vendo as questões do corpo humano e você percebe, olha, procura um profissional dessa área. Então eu já passo essa orientação, porque eu percebo. Pessoas que estão fazendo tratamento com psiquiatra, toda pessoa que faz tratamento com psiquiatra precisa fazer uma terapia. Processo terapêutico. Precisa fazer um processo terapêutico. Toda pessoa que faz uma bariátrica precisa fazer terapia. Só que as pessoas fazem a bariátrica e aí reduz o abdômen e pronto. Não, mas é muito invasivo a bariátrica e precisa falar... Mexe com o psicológico. Com certeza. Demais. Pastor, uma outra pergunta que eu queria perguntar para o senhor é sobre os comportamentos, né? Ações comportamentais. A gente sabe que existem pessoas bipolar. Queria que o senhor falasse um pouco da bipolaridade. Queria que o senhor também falasse um pouco sobre pessoas narcisistas. Né? Qual o conceito disso, de bipolaridade, narcisismo? Né? A esquizofrenia já é caso mais voltado para a psiquiatria, né? Mas a bipolaridade e o narcisismo é algo de personalidade? São transtornos. São transtornos. Transtornos. O manual, que é um diagnóstico de saúde mental, vai tratar a bipolaridade como transtorno de personalidade.
Então ela vai ter alterações de humor repentino. Então ela pode estar conversando com você aqui, rindo, brincando, e na mesma hora ela se fecha totalmente, né? E vive essa oscilação constante, tá? E isso aí vai desencadear. Se a pessoa está feliz e alegre, ela vai ter comportamentos de uma pessoa que está feliz e alegre. Se a pessoa está triste, angustiada e com raiva, ela vai ter comportamentos também igual a essa emoção, esse sentimento. Então a bipolaridade é um transtorno, tá? E que ela tem como uma questão de alteração de humor repentinos. E tem tratamento? Ou é terapia que se faz? Há alguns casos que precisa até de medicamento, alguns casos, mas com medicamento ou sem medicamento precisa fazer terapia. E no caso da pessoa que ela eu falei a palavra aqui, ela é... Esquizofrênica? Não, me fugiu a memória aqui, deixa eu lembrar aqui. Bipolaridade nós falamos, narcisista. Ah, tá. Lembrei, narcisista. A pessoa narcisista. O que é uma pessoa narcisista? Como que isso surge? Isso é trauma de infância? Isso é personalidade humana? Me explica um pouco sobre o narcisismo. Transtorno de personalidade narcisista. Bom, tem vários comportamentos, né? Geralmente uma pessoa que está dentro de um relacionamento em que o marido ou a esposa um dos dois é narcisista, realmente esse relacionamento é um relacionamento muito tóxico. É o que a gente chama de relacionamento tóxico, tá? Por quê? Porque o narcisista, ele vai fazer tudo em prol dele mesmo. É um egoísmo, é um egocentrismo, então ele faz tudo em prol dele mesmo. Ele é o mais bonito, ele é o mais carismático, ele é o melhor que todo mundo. Até para ajudar, ele fala assim, eu estou te ajudando porque eu sou bom, tá? Isso é narcisista. Então é uma pessoa que ela é totalmente egocêntrica. Egocêntrica. Isso é a personalidade do narcisismo. Exatamente. É importante a gente estar falando isso para a gente ter um conhecimento de ver, a pessoa fala narcisismo, mas o que é narcisista? Como é que nasce o narcisismo? Qual é a origem? O senhor pontuou que muito importante, é uma pessoa que é egocêntrica. É uma pessoa que ela é voltada para si próprio. Né? Agora, tem pessoas que são egocêntricas, mas não necessariamente são narcisistas. Então é um conjunto de comportamentos que tem que ser observados, tá? Sim. Mas um fato marcante do narcisista é exatamente isso. É tudo em prol a ela mesma. Ela se acha a pessoa mais bonita, mais bela, a mais importante, a mais... Tudo ela. E como eu disse, com esse conjunto de comportamentos, um narcisista pode chegar perto de você e te ajudar em alguma situação, mas ele vai te cobrar, ele vai dizendo, tá vendo como é que eu sou bom? Eu te ajudei. Na verdade, então, você acaba ficando devendo essa pessoa. Automaticamente, toda pessoa que vive com um narcisista é devedor. Sim. Toda pessoa que vive é devedor. É devedor, sempre fica devendo, porque ele cobra sutilmente. Ele não fala, você está me devendo, que dia que você vai pagar? Ele não fala isso. Mas ele fala o seguinte, eu sou melhor, por isso que eu te ajudei. Acaba sendo um manipulador. Manipulação. Manipula. Exatamente. Bacana. Gente, nós estamos num bate-papo muito bacana, como o pastor Francisley trouxe conhecimentos importantes aí, voltado para a personalidade humana, né, pastor? Autoconhecimento. E, pastor, eu queria muito que o senhor voltasse mais vezes, porque eu vi que nós temos assunto aqui para destrinchar o resto da noite, se pudesse, né? E nós porque é muito conhecimento. Nós nem aprofundamos nada não, nós só estamos batendo um papo. Só um bate-papo. Mas eu quero aproveitar, né, convidar o senhor, deixar o espaço aberto aqui. Nós vamos aprofundar em temas importantes. Sim. O senhor vai falar, o senhor Edivar, hoje nós vamos entrar nesse tema aqui, tá. Coisas importantes, voltado para a família, voltado para a fé, voltado para comportamento humano, do homem, né, o alfa, das mulheres. E eu tenho certeza que o senhor vai estar contribuindo com muita gente que está assistindo e vai assistir nessa live aqui, que vai estar disponível nas redes sociais, lá na Rádio 7 FM, no canal Papo Atitude, Edivar 448 Oficial, lá no YouTube também, nós vamos subir lá para o YouTube, e também nas suas redes sociais, que nós vamos compartilhar lá no Instagram do pastor Francisley. Instagram, tem YouTube também. Sim, no YouTube também do pastor Francisley, viu? Então nós vamos estar compartilhando esse bate-papo bacana,
E nós vamos falar de muito mais coisas importantes aqui, porque eu já vi que conhecimento aqui não falta para a gente né, aprofundar em coisas importantes. Sim. E a gente acaba aqui, igual nessa noite, nós exercendo um trabalho de utilidade pública. Sim. Né? Pessoas que, tanto espiritualmente, eclesiasticamente, como o senhor pontuou aqui sobre as pirâmides, pessoas se reencontrar espiritualmente, fazendo justamente aquilo que Deus espera que cada um faça o seu papel, Sim. não é isso? Mas também de forma familiar, tem muito assunto para poder também de destrinchar aqui e trazer, né? Pastor, e os dias de culto lá na Igreja Batista Shalom, né? Shalom, não é isso? Sim, isso. Quais os dias de culto? Convido o pessoal, quem quiser participar, eu tenho certeza que o senhor também traz essa sabedoria lá para os seus membros, para os visitantes que vai estar lá presente. Então tem a liberdade de falar o endereço, de falar os dias das reuniões e também o atendimento do senhor, o telefone de contato. Sim. E o senhor atende no escritório, o senhor atende nas casas, o senhor deixa aí, está na liberdade de o senhor explicar para o nosso público. Pessoal, eu pastorei na Igreja Batista Shalom, fica na rua Cassimiro de Abreu, número 29, no bairro Boa Vista. Os dias de culto é quarta-feira, às 19h30 e aos domingos, às 18h30. Então, nós estamos ali na rua Cassimiro de Abreu, 29, bairro de Fátima. Próximo ao Marrom Glacê, né? Uma referência. Perto do antigo Marrom Glacê, né? É uma referência, viu, gente? Do lado ali da Detetizar, né? Do lado da Detetizar. Isso. E eu atendo no escritório que eu tenho, tá? Um acesso no mesmo prédio, tá? Então tem o meu escritório lá. Paralelo lá. Atendo presencial e online para quem está longe, porque às vezes alguém está longe e eu tenho certeza que a gente atende online. Então eu tenho pessoas que eu atendo online dos Estados Unidos, da Irlanda, de vários lugares do Brasil também. Então eu faço atendimento online. Então às vezes, eu queria fazer uma terapia com um terapeuta, mas eu não tenho como deslocar. Ok, se você tem uma internet, me chama aí que a gente vai fazer o processo terapêutico, eu vou te atender e a gente vai fazer de forma online, tá? Bacana, bacana. Hoje com o avanço da tecnologia, né, pastor? Essa proximidade entre o especialista, o cliente... Facilita muito. Facilita bastante. E quem está na cidade eu atendo presencial, tá? Quem está aqui... inclusive tem um casal de Inhaúma, que eles saem de Inhaúma e vêm aqui para o presencial. Sim, bacana. Eles gostam. Eu faço atendo online. Disse, não, mas nós queremos vir. Não, tranquilo, tá? Então eu atendo presencial e online. E o meu número, vou repetir pela terceira vez, é o 319-7133-1405. Só me chamar lá. Maravilha. Gente, eu conversei com o pastor Francisley Messias, presidente do Conselho de Pastores de Sete Lagoas. A biografia dele nós já falamos aqui. Uma pessoa maravilhosa que eu tive o prazer de conhecer. A gente está conhecendo mais um pouco mais, né? E quero agradecer pela sua participação, por você estar aqui participando da Rádio 7FM, tá brilhantando o nosso programa. Agradecer o nosso público que está aí, todo mundo curtindo, deixando os seus comentários. E deixar o espaço aberto para mais vezes. Né? Aí é só o senhor falar comigo, Edivar. Hoje tem uma pauta para poder falar. Aí nós então entramos ao vivo, como nós estamos aqui. Ótimo. E vamos falar para todos. Hoje, graças a Deus, o site da Rádio 7FM está com mais de 160 mil pessoas que entram no site, visualizam, ouvem a rádio, igual nós estamos ao vivo aqui. Tenho certeza que tem gente que estão ouvindo de vários lugares aí. E além do nosso Instagram, o pessoal aí sempre interage conosco. Graças a Deus, Deus tem abençoado, né? E a Rádio 7FM tem sido um sucesso aqui em Sete Lagoas e região e também em outros lugares aí do país. Vamos encerrar, pastor, então, não poderia deixar de pedir o senhor para deixar uma passagem bíblica para todos nós aqui e abençoar, né, a todos que estão nos assistindo aí, viu? Essa liberdade, nos abençoar aqui. Olha, eu gosto muito, ultimamente eu estou
apaixonado com Paulo quando ele fala: não vos conformeis com este mundo. E olha aqui que nós estamos falando da humanidade, né? Quando eu pego a teologia, a psicanálise, a filosofia, e Paulo fala: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Só que o versículo não termina aqui. Ele termina aqui: quando nós transformamos pela renovação da mente, aí tem uma vírgula e continua: para que conheceis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Maravilha. Ô, gente, fechou com chave de ouro, né? Vamos conhecer a vontade boa, agradável e perfeita de Deus, que Ele tem cada dia levantado pessoas para poder nos aproximar mais e mais da presença dele, não é isso, pastor? Isso mesmo, isso mesmo. Gente, nós vamos ficando por aqui. Quero agradecer mais uma vez a todos vocês. Nós vamos estar marcando novamente com o pastor Francisley outro bate-papo bacana aqui através do canal Papo com Atitude, através das ondas sonoras da Rádio 7FM, e você pode estar seguindo a gente aí, Rádio 7FM Oficial no Instagram, pelo Facebook, Edvard Silva, pelo YouTube, Rádio 7FM, e também no Instagram, canal Papo com Atitude. Então vai lá, vai estar lá toda a matéria, todo o bate-papo aqui, disponível para todos vocês. Um forte abraço, um beijo no coração, valeu, pastor. Deus abençoa. Obrigadão. Obrigado eu. Viu? Deus abençoa a todos. Fui! Deus abençoe, até mais!